ar. Esporte de Clima. Salve, salve, amigo torcedor internauta em todo o litoral sul, Bandeirantes! A partir de agora, às 20h03, um canhão de megabytes entrando no seu computador. 20h04 e eu já estava com saudades. O coração já batia forte. Ele está de volta aqui aos nossos estúdios. Ele não estava conosco no programa anterior, mas agora retornou. Evandro Moraes está de volta aos nossos estúdios para nossa alegria. Seja bem-vindo, Evandro Moraes. Você não é o nosso convidado especial. Agora pra ficar, porque não nos abandone nunca mais. Aqui é o meu lugar. Boa noite, Evandro Moraes. Boa noite, Marcelo Furtado. Boa noite, Rinaldo Rodrigues. É um grande prazer estar de volta a esse programa. Isso porque eu fiquei só um dia longe. Está de volta ao seu programa, né? Confesso que senti muita falta. É claro, todos nós temos problemas particulares e precisamos resolvê-los. Você entendeu essa, né, Rinaldo? Essa todos nós foi porque eu também já precisei. Essa todos nós foi tipo uma lembrança. Não foi, mas tudo bem. Foi. Né? Breve mas lembrança. Estou aqui de volta, claro, com toda empolgação, com toda a vontade. Estou parecendo o cara do BBB lá que fala pela minha espontaneidade. Estrogonoficamente. Estrogonoficamente aqui falando. Estou muito feliz em retornar, Marcelo Furtado. Vamos então para as manchetes de hoje. Timão vai enfrentar o único técnico que o venceu na arena. Ex-técnico da seleção argentina pode treinar o tricolor. Palmeiras altera time para o mata-mata. Santos confirma Leandrinho como titular no domingo. E tem campeã paulista de karatê em Praia Grande. Um beijão, Letícia. RR, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui nesse programa lindo de morrer, como sempre. Agora mais lindo ainda com a volta do Evandro Moraes aqui. Tá querendo alguma coisa. É a cereja do bolo, né? É sexta-feira mesmo. Tá querendo alguma coisa. É um cerejão. Eu não diria a cereja do bolo. Se fosse um bolo maior, talvez fosse uma melancia para colocar em cima do bolo. A melancia do bolo. Foi mal, Evandro. Brincadeirinha. Eu vou ficar aqui na minha. Você é a nossa melancia do bolo. É porque nós sentimos sua falta no programa passado. É, lógico. Não, tudo bem. Eu vou até ficar quieto aqui, mas quem tá de verde hoje é o Rinaldo, né? O máximo que eu tô aqui é vermelho de ouvir tantos elogios dessa forma. Eu vejo esperança. E o Rinaldo tá perto da parede do croma, que também é verde, né? Além do quê? Mas um pouco some. Olha, antes de começar o programa, eu tenho que participar. Não começou ainda? Não, assim, de começarmos a falar então daqui a pouco a gente começa. É isso. Bom, tem uma campanha muito importante acontecendo no Facebook em prol do programa que o Rinaldo participa, que é o Leite Esportiva. Então eu vou deixar aqui a minha contribuição. Eu não vi. Mãe do Fábio, por favor, libera ele para participar do programa de segunda-feira. Vai ter até o técnico do Santos. E a senhora vai tirar essa oportunidade do garoto. Como diz o Denis Simão, tá certo que às vezes ele é mal educado, que ele responde para a senhora.
É o Fábio Não, chega, Lázaro? É o Fábio Lázaro. Oh. Então, mãe do Fábio, por favor, libera ele para o Lente Esportiva de segunda-feira. Pronto. E faço minhas as palavras de Evandro Teodoro de Moraes. Por favor, libera o Fábio. Tudo bem. Tá É que feito. ele não tá preso, né? De repente você... Ele tá de castigo. Tá de castigo, vai ver que não fez a lição. Vamos então às 20h08 falar. O time do Morumbi, vem aí o São Paulo Futebol Clube. Bom, a coisa no São Paulo tá tão feia que o mata-mata não é a principal notícia que vem do tricolor. Ou mata, né? Hã? Eu não sei porque as Mata. pessoas chamam de mata-mata. É porque ou mata ou mata. Não, é mata, é um só. É um Não, jogo mas só, é mata um ou mata o outro, então é mata-mata. Ah, eu achei que mata-mata era porque era mata do primeiro jogo Também e o achava, segundo mas mata fica do por segundo. isso, vai, fica por isso. É. Não, Marcelo, não complica. mata. Não, é mata. Não complica, Eu Marcelo. já vi pouco Mais voar, complicado eu já vi do... pouco voar por causa do Red Bull, português voar por causa do Red Bull, agora eu vou ver outro bichinho voar por causa de Red Bull. Que De bichinho? complicado. Como de, bichinho? de- Eu não de entendi essa complicado. do É o bichinho. Bambi, pô. Você acha que Não, não é? não, Pô, não. vindo do Santista, você acha que tá chamando de quê? Não, eu Olha, não disse nada. De complicado, já basta esse campeonato paulista, Nossa, brincadeira. né? Aonde, como o Marcelo diz, no mata-mata é de um jogo só. É mata, meu Deus Quer do dizer, céu. o oitavo colocado, E a ele Penapolense que pode ir pra disputava. semifinal É. e o primeiro colocado no campeonato pode ficar fora. Não, e detalhe, Quer dizer, são coisas que Um só o exemplo que futebol houve, consegue fazer. um exemplo que aconteceu na sua última rodada, a Penapolense disputava com o 15 de Piracicaba a vaga para jogar as quartas de final contra o Santos na Vila. Pois bem, perdeu o jogo, perdeu a vaga e caiu para a segunda divisão. Quer dizer, olha que campeonato louco. O time pode se classificar e cair para a segunda. Ou seja, a Penapolense perdeu para o São Bento, perdeu a classificação e caiu para A2. É. Olha que campeonato doido. Não, a gente tem que agradecer aos nossos dirigentes da Federação Paulista de Eu Futebol acho. Olha, por esse maravilhoso campeonato. Teve tão- 6, 7 times tão- na ele frente tão dela que lúcido, não se tão classificaram e que claro, ficaram. com todo o respeito, eu acho que desse confronto aí dos grandes com os pequenos, a minha opinião é que o São Paulo é o que corre mais riscos. Se fosse colocar uma porcentagem... Pelo Olha, momento que está correndo, Eu sim. não nego que sou São Paulino. Nunca neguei. Mas eu não mas tô a nem gente- apostando mas no meu a- time. A gente nota pelo seu jeito de andar, Evandro. Engraçadinho. Ah, é brincadeira, né? Não, Não, pode vamos- deixar o Marcelo sem fazer nada durante a semana. Não pode Ele deixar cria. o Marcelo. Vai lá. São Paulo. Qual é a música, Pablo? Vai. Bom, a coisa tá tão feia no tricolor que o mata-mata não é nem a. É um mata, é um mata só. A notícia principal que vem de lá. O problema é a busca pelo técnico. Já se falou em Luxemburgo, já falou em Abel Braga e agora apareceu Alejandro Sabella, que é ex-técnico da Argentina. Quer dizer, se juntar tudo aqui, Eu acho que o melhor é o melhor seria um brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que seria um Eu vou brasileiro. falar uma coisa pra vocês. Mas eu acredito que Luxemburgo, não sei se vem pro São Paulo. Ele não vai largar o Flamengo. Exatamente. Abel Braga pode vir porque ele tá sem time. Mas o negócio Né? dele é ir lá para os Emirários Mas não tem um Árabes. Mas acordo como- lá. Então, mas como o São Paulo gosta de uma publicidade, gosta de fazer um marketing em cima do seu não nome, tá na hora de a- publicidade, a não. chegada de um técnico argentino pode fazer parte disso, porque o time não tá ajudando. Melhor E marketing. outra, pode ser um tiro no pé. As experiências mais recentes com técnicos argentinos aqui não foram das melhores. Corinthians com o Daniel Passarella e mais recentemente o Palmeiras com o Ricardo Gareca. Tá? Mas aí a gente Entendeu? entra naquele velho papo que nós já falávamos aqui, que é a continuidade de trabalho. Um cara que vem de fora, ele não vem para resolver em 3, 4 jogos. E o brasileiro quer que resolva em 3, 4 jogos e já passe para ser. A cultura a futebolística cultura do aqui brasileiro é diferente. imediatista. Por isso que eu estou te falando. Um técnico estrangeiro, seja argentino, seja uruguaio, seja de que nacionalidade for, ele já vai chegar aqui enfrentando uma resistência tremenda. A cobrança vai ser muito maior em cima dele do que seria em cima de qualquer outro técnico brasileiro. Certo? Então eu acho a contratação do Alejandro Sabella pode ser um tiro no pé
Do São Paulo, não sei. Bom, apesar que São Paulo também tem que dar tiro pra tudo quanto é lado, né? Porque, como a gente já falei aqui pra vocês, pra mim o São Paulo não Por passa que o dessa São fase. Paulo não mantém o Milton Cruz que nem o Santos manteve o Marcelo Fernandes? Até o final do campeonato. Mas quem sabe também, Rinaldo, isso aí é tudo especulação pra falar que o São Paulo tá correndo realmente atrás do técnico e vai continuar com o auxiliar do Muricy. Ele já tapou buraco lá várias vezes. E vai acabar tapando mais dessa vez também. Entendeu? Então eu acho, pelo que eu vejo no Santos hoje como exemplo, São Paulo poderia perfeitamente manter o Milton Cruz. Conhece todo mundo conhece ele. Ele sabe perfeitamente como lidar com os jogadores, foi jogador de futebol também. Então eu acredito que seria uma boa saída, até economicamente falando, para o São Paulo, que também não anda muito bem das pernas financeiramente, assim como nenhum clube anda, entendeu? E aí, dependendo do resultado do Campeonato Paulista, iria atrás de outro técnico com mais calma, não sei. Bom, eu só sei que por onde a gente entra no São Paulo pra ver... Entra no São Paulo? Como assim? Bom, onde a gente entra pra pesquisar as coisas do São Paulo, não são notícias muito boas. Então, quer dizer, por isso que até mesmo pelo extra-campo, eu acho que o São Paulo E a continuar vai ter desse dificuldade. jeito, vai demorar para ter boa notícia no São Paulo. Viu? E o pior de tudo é que a gente já percebeu que a intenção do São Paulo, pelo menos tá mirando as suas forças para a Libertadores. E na Libertadores também não tá boa a situação, quer dizer, não tem para onde olhar, né? Eu Vou acho mais que- além, a eu minha acho que certeza tá que errado. existia na vitória sobre o Danúbio começa a virar uma certa dúvida. Porque se ele não ganhar do Danúbio, não vai Pra ganhar do mim- Corinthians mesmo. Para mim, a grande surpresa e vai ser a grande jogada de marketing desse campeonato vai ser o Red Bull, que vai passar pelo São Paulo e vai emplacar não só como time de futebol, mas também como uma baita estratégia de marketing Mas será que, do drink Red será Bull. que a Globo vai falar Red Bull ou vai falar RB? RB. Fala RB, mas o distintivo tá, eles são tão espertos, né? A equipe de marketing do Red Bull, que está escrito no emblema, tá escrito Red Bull, não tá escrito RB, Não, nem Red Bull. RB é por conta da Globo e da Globosat. então você tem que mostrar o distintivo. Você imagina numa final de campeonato que eles fazem aquela animação, né? Tem que mostrar o distintivo, vai mostrar Red Bull, todo claro. mundo já sabe que é Red Bull. Vai chegar uma época que se mostrar aqueles cavalinhos, todo mundo vai falar Red Bull. Então a grande jogada de Já marketing. pensou se fosse o time da Coca-Cola? Ia ser o quê? CC? Pra não fazer marketing da Coca-Cola? É cocô, né? Cocô? Cocô? Pô, brincadeira, gente. Eu quis pegar leve. Eu pensei no cocô. Falei, eu vou falar CC. Não, cocô é Fede tanto quanto e não agride, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se o Red Bull Bom, passar... Rinaldo, gostei dessa. Falando em cocô, vamos lá aqui. Olha, só pra concluir. São Paulo e Red Bull, o vencedor pega o vencedor de Santos e 15 de Piracicaba. Então, aproveitando o cheiro. Ah, não. Não. Que volta então? Que foi? São Paulo e Red Bull Ah. vencedor... Ah, não, tá certo. Pega Tá o vencedor certo. de Santos e 15, tá Tá certo. certo. Para Rinaldo Rodrigues, que hoje está de verde. Vamos lá. Quando surge ao viver de imponente no Bom, o Palmeiras cortou 4 jogadores que estavam lesionados e já inscreveu mais 4 nessa série. Vamos dizer, matar. Como o Marcelo não gosta, O mata regulamento do Campeonato permite. Paulista. Mata. O regulamento permite. Vem então Cleito Xavier, Kelvin, o zagueiro Wellington e também o volante em Andrei Giotto. Esse entrou no começo do ano e não tinha tido oportunidade ainda, né, Rinaldo? É verdade. É mais para poder cumprir, aí para poder suprir essas vagas, com exceção do Cleiton Xavier, que veio para ser titular, na minha opinião. Entendeu? Agora para a próxima fase, que ele poderia fazer isso daí. Mas eu acredito que não vai mudar muita coisa na estrutura porque- do time do Palmeiras, não. Saiu João Paulo, Alione, Alan Patrick e Maicon Leite. Eles estão lesionados, Sim. né, os 4, né? Então ele teria que fazer isso até por força de contusão. Mas não que isso vá acrescentar muito mais qualidade ao time, não. Acho que vai manter o mesmo nível. E o Palmeiras agora pega o Botafogo de Ribeirão Preto, no domingo pela manhã, na Arena Allianz. Teoricamente favorito, mas é um jogo eliminatório. Então a postura tanto do time que joga em casa como do time que joga fora de casa é diferente. Então, se por acaso acontecer um empate,
acabou o favoritismo, acabou tudo. É igual por igual, vai nos pênaltis, aí quem pode mais chora menos. Mas você acha que o Palmeiras pode ser surpreendido? Pode. Pode, porque o Botafogo de Ribeirão Preto nas últimas 3, 4 rodadas subiu de produção, vencendo o São Paulo, vencendo o último jogo agora frente ao Mas aí, Mojimirim. peraí. Tudo bem que Aí venceu não o São fez Paulo grande hoje, não coisa, né? credencia muito. Mas venceu o Mojimirim lá, e Mojimirim agora na última rodada por 300-1, vem mantendo um bom nível de atuações nos últimos 3, 4 jogos, vem numa ascensão. Já o Palmeiras empatou agora no último jogo contra o Ituano lá em Itu por 2-2, tudo bem, jogou com o time reserva, o Valdívia jogou meio tempo, mas é um time que está em formação e ainda não tem um time base. Se você for parar para pensar, o Palmeiras não, você não diz hoje quem são os 11 titulares do Palmeiras, não sabe. Não sabe, então E você já não tem que- um padrão definido. Já que você falou no nome do chileno, Valdívia, existem sondagens da possibilidade dele ir para o São Paulo. Até isso apareceu hoje aí nos nossos colaboradores se da concretiza- imprensa aí. Quem? Valdívia no São Paulo. Se isso Cruzeiro, Eu pô. sabia do Cruzeiro. Mas também apareceu até isso daí. Se isso se concretizar para fechar as portas. Cruzeiro. 90% para tudo. Cruzeiro. Ele já falou até uma graça lá da camisa azul, que era uma das estrelas do Cruzeiro. Bem, do eu Cruzeiro acho que o do Palmeiras Sul, já né? devia ter liberado ele faz tempo, mas Conseguiu, né? Na verdade, não é uma despesa. Ele conseguiu o que ele queria. sim, forçou tanto a barra. Daniel Martinez Júnior entra no nosso WhatsApp aqui, já dando uma boa noite a todos nós. E o Mas Ivo? boa O noite Ivo pra não ele. tá. O Ivo tá dormindo. O Ivo deve estar Tá dormindo, dormindo, ainda. tá dormindo. É que ele fez aniversário, acho. E nós, É, nós é. aqui vamos até, daqui a pouco eu vou postar a foto É. do nosso amigo Jackson, né, que recebeu o ovo de Páscoa lá da promoção. Tá Assim, rápido, né? Daqui a pouco Diz festa aquela junina. rádio portuguesa, né? Para vocês verem pela internet a foto do Jackson, né? Pra vocês verem pela É rádio. que na verdade eu não queria mostrar a foto antes de ele comer o ovo, entendeu? Agora entendi. eu já tenho certeza Em que ele já comemoração comeu o à ovo. festa junina, o Evandro vai postar a foto da Exatamente. Páscoa. Tá certo. É isso aí. Ai, ai, ai. Acabou? 20 horas e 20 minutos. Vamos então para o nosso próximo assunto. Eu perguntei do Ivo porque eu gostaria que ele ficasse perfilado em sua residência com a mão no peito, não é isso? E olhando para a bandeira. Vamos lá então falar do Esporte Clube Corinthians, campeão paulista. Bom, se superstição influencia em placar de jogo, o Corinthians tem que se preocupar no jogo desse final de semana. Guto Pereira, né? Ferreira. Né? Guto Ferreira era técnico do Figueirense no dia 18 de maio de 2014, a única derrota do Timão, a última derrota do Timão no Arena Corinthians. Justo no dia da inauguração do estádio, né? Inaugurou em grande estilo. Veja só, o Corinthians é o primeiro colocado no geral e pega o melhor time do interior, disparado que é a Ponte Preta. Time perigoso, jogou com o time reserva, perdeu para o Capivariano na última rodada por 3-0. Resultado que não se deve se levar em conta, né? Até porque jogou com o time completamente em reserva. Mas costuma aprontar. Em 2011 foi assim, quando venceu o Corinthians dentro do Pacaembu por 3-2, onde o Júlio César, perdão, em 2012, onde o Júlio César foi execrado. O goleiro Júlio César na época falhou. Que aí em foi dois aí que o gols. Cássio começou a Foi trabalhar, Foi né? quando o Cássio começou a trabalhar. Então, veja só, a Ponte Preta sempre causa problema para o Corinthians dentro do campeonato, tanto paulista como brasileiro. Ano passado, pelo Paulista, 2-1, ganhou do Corinthians dentro de Moisés Lucarelli. Então, ela sempre cria problemas para o Corinthians e não deve ser diferente dessa vez. Embora o Corinthians jogando na arena de Itaquera, embora sendo teoricamente o favorito, a Ponte Preta tem um bom time, tem um bom técnico que sabe muito bem armar o seu time e vou mais além. A Ponte Preta não vai jogar por um simples empate, não, ela vai jogar de igual para igual porque ela tem time para isso. É o Talvez- melhor, né? Depois. É o melhor time do interior, venceu o Palmeiras dentro da Arena Allianz, venceu o Santos em Moisés Lucarelli, certo? Perdeu para o São Paulo por 2-1 de virada num acidente, porque o São Paulo estava com o time reserva. Perdi o jogo por 1-0.
e acabou virando o jogo, e o goleiro do São Paulo, na época, o Rogério Ceni, fez grandes defesas, segurou o resultado. Então a Ponte Preta é um time perigoso e pode sim aprontar dentro da Arena de Itaquera. Eu estava até curioso para perguntar isso pro Rinaldo, numa porcentagem, Rinaldo. É claro que ninguém aqui está querendo pedir que você venha aqui pro nosso home studio com uma bola de cristal, não é isso. Mas é que você é um cara que lê bastante. Mas se puder vir também ajuda. Ajuda, é. Sim. Mas você é um cara que lê bastante, está sempre muito atualizado. E além aqui do nosso programa, também tem a Net Cidade, são nossos parceiros, nossos amigos. Numa situação de porcentagem, nesse mata, eu queria que você explanasse. Por exemplo, Corinthians e Ponte. Numa porcentagem, Corinthians e Ponte, quanto para o Corinthians e quanto para a Ponte? Veja bem, o fato de eu dizer que o Corinthians tem que tomar muito cuidado com a Ponte Preta, não estou tirando o favoritismo do Corinthians. Estou dizendo que a Ponte Preta tem condições de ganhar do Corinthians sim. Time por time, situação por situação, 55-45. Pró Corinthians. 55-45, é até Pró bem pouco, Corinthians. é até bem pouco. Santos e 15 de Piracicaba, 65-35. 65-35. Agora a pergunta. Depois eu explico todos os percentuais, o porquê. O Coca-Cola, Cocô, RB, Red Bull e o São Paulo. São Paulo, 51-49. Por causa do momento que o São Paulo vive também. Mas os 49 é do São Paulo, viu? Não, 51 São Paulo. Tá, Palmeiras e Botafogo, É. um pouco mais tranquilo, 70-30. Também acha isso, Evandro? Entre os clássicos... Embora o Botafogo venha crescendo de produção, como eu disse agora há pouco, O Palmeiras, então, pelo que eu entendi, é o que passa mais aliviado. não é, Até mesmo do que eu Corinthians. ainda acredito que o jogo mais difícil é o do São é o Paulo. do São Paulo. E não é por índice alto de técnico, Sabe não, por quê? é por índice baixo. É o seguinte, a vantagem que os times grandes têm são apenas Curioso, de jogar né? em casa. Esse RB, curioso. São né? apenas de jogar em casa. Quem Então, diria- um empate acaba todo o favoritismo e vai direto para os pênaltis. Aí, meu querido, aí é loteria. Eu Entendeu? acho que não. Acho Aí é que a loteria. camisa vai pesar, né? Por isso que... Você acha que um olha, jogador do RB... São do- Paulo foi eliminado pela Penapolense no passado dentro do Morumbi. será A que um camisa jogador pesou? mas será que um jogador do Red Bull, por exemplo, quando vê o Rogério Ceni, bem que o Rogério Ceni não tá botando medo em mais nada, mas um jogador do Red Bull que até pouco tempo Ano atrás não passado é a um time de Penapolense ganhou camisa. de 5-3 nos pênaltis de São Paulo. Segurou 0-0 dentro do Olha, Morumbi. eu às vezes isso aí pode até gerar uma polêmica, mas tem algumas pessoas que não gostam, não admitem essa possibilidade, mas eu sou totalmente favorável aos pontos corridos. Porque, ó, eu também. essa final de Campeonato Paulista, gente, Não, assim dá pelo mais amor de emoção, Deus. mas assim dá mais emoção. que emoção! Ué, o mata. Que vocês têm a grande possibilidade dos 4 times grandes chegarem na semifinal. Mas E se ao fosse mesmo ponto, mas tempo se os fosse 4 times grandes serem eliminados, Mas por que se não? fosse, então, essa é a emoção. Se fosse ponto corrido, sabe como é que ia estar isso? Corinthians e Santos brigando lá. Posso falar uma coisa pra depois você, vinha a Marcelo? terceira e Não sei. Se o quarta. campeonato fosse de pontos corridos, os times pequenos talvez se preparassem melhor. Porque eles Mas sabem aí que a ele pode culpa é fazer uma deles, não é campanha. culpa do regulamento. Mas é o seguinte, a própria Federação Paulista, talvez para 2017, não 16, 17, ela vai rever essa forma. rever pro ano que vem já. Eu confesso que vou assistir o jogo do Corinthians com frio na barriga. Porque, lógico, Fala sério. Sim, Só se você estiver tomando cerveja. não, com frio na barriga pelo fato Ou da então Ponte dentro de uma piscina. poder ir pros pênaltis. O Por que único não? lado Por que não? positivo desse regulamento é esses jogos eliminatórios, mas num todo, o campeonato Ele é injusto. esdrúxulo. Ele é injusto. Ele é injusto. Então, ele é injusto. Eu até mesmo, pela Já diferença pensou nesses 15 jogos. de Piracicaba Mas o campeão fu- paulista com a campanha que ele fez? Pelo É amor de isso que eu tô Deus. falando. Mas o futebol vamos dizer que como ele um dá todo, uma, ele é ó, injusto. vamos dizer Não. que ele dá uma felicidade. Ele equilibra e ganha um pouco. esse próximo jogo por uma fatalidade qualquer da E partida, vai ganhar o tudo. dinheiro, e vai E dar... Mas, cara, Olha, é um título que não tem Um credibilidade time nenhuma. como o 15 de Piracicaba, eu uso isso como exemplo, porque foi o time com menor pontuação dos 4 times mas vai do ficar interior pra sempre, classificados. Corinthians, Santos, Corinthians. Não. Eles que se preparem melhor. Agora, veja bem, Não. aí, pra você ver como não é só o regulamento que tem que mudar. Porque você, fazendo o regulamento dessa forma, você aceita
que os times grandes recebam muito mais dinheiro do que os pequenos. Exatamente. Entendeu? Você aceita que os times pequenos não tenham espaço na mídia como tem os times grandes. Quer dizer, não é só o regulamento, acho que é um contexto. Pra Como? federação, Como que não tem? Agora, Como que não agora, tem espaço? que vai ser? Não, mas eles têm mais espaço assim, do jeito que tá Agora, agora. que vai ser? Que vai... Que Só vai que ser se- um campeonato sem credibilidade nenhuma. Nenhuma. Se, por exemplo, Eu- o 15 de Piracicaba Pode que ser tá em campeão com oitavo... 4 empates. Exatamente. Eu não tô E dizendo ele ganhou que é 4 justo. jogos do campeonato todo. Eu não, É tô isso aí. eu não tô dizendo que é justo. Desde o começo tô dizendo, é injusto. Mas, ao meu ver, é mais emocionante e dá mais chances aos times do interior. Porque você de repente, no ponto corrido, eu me lembro que a gente escuta, eu, na verdade, mais ouço do que vejo futebol, então vou me permitir falar escuto. Eu escuto mais jogo. Aquela coisa assim, meio sem graça. Vamos ligar pra ver com quantos minutos que o Santos vai fazer o gol. Vamos ligar pra ver quanto que o Corinthians vai fazer em cima daquele pequeno lá. E os jogos realmente de emoção, que você chama os seus amigos pra se encher, é só mesmo os clássicos. Santos, Corinthians, pelo menos você vai ter um... Eu entendo, um atrativo a mais. Eu Só que é o ainda, seguinte, eu ainda faria um mata-mata, porque ainda daria um respiro, né? 2 jogos. Eu ainda faria Talvez. 2 jogos. 2 Talvez, jogos. pra amenizar um pouco Pra- esse regulamento que Aí continua sendo é esdrúxulo. amenizar um pouco. Porque você imagina se fosse mata-mata, joga com a Ponte Preta, acontece lá uma zebra, é a semana toda aquela rivalidade, a cidade movimentando, né, o dinheiro, a Sabe por camisa quê? Se vende o Corinthians mais, for eliminado enfim. pela Ponte Preta, os rivais vão zoar até quarta-feira só, porque quarta-feira joga pela Libertadores e o Corinthians está louco pra isso acabar Não, eu tô logo. dando um exemplo, pode acontecer com o Santos também. Provavelmente vai acontecer com Ó, o São Paulo. E o você certo- imagina falando RB, Red Bull. O certo é você aliar o justo com a emoção no campeonato. E dá pra fazer isso com uma simples mudança de regulamento. Ponto corrido. Por que ponto corrido? Porque ele vai saber um ano antes que o próximo campeonato é de ponto corrido. Ele vai ter que se preparar para isso. Mas não vai ter E aqueles esse- porque- confrontos Só que é o eliminatórios. gente. seguinte, ele sabendo que é esse regulamento, o time não se prepara tanto. Ele sabe que com um time meia boca ele pode chegar em segundo lugar na chave. Entendeu? tudo bem. Então faz com que Tá, o nível técnico acabe caindo. Ah, vou ganhar em emoção. Podemos ter 4 goleadas, podemos ter 4 times do interior classificados e um time do interior, vamos supor, estou dizendo 15 porque é o que teve menor pontuação. Você imagina o 15 ser campeão com 4 empates? Ah, mas não vai ser, né? Não, mas é uma Mas possibilidade. pode acontecer. A Penapolense, assim como no ponto corrido a também Penapolense pode acontecer. Jogou a última rodada precisando vencer o São Bento e torcer por um tropeço do 15 que aconteceu porque ele empatou. Se ela tivesse vencido o São Bento, ela classificava. Não venceu, perdeu, caiu para 2. Não, eu não tô dizendo, desde o começo não tô dizendo que é justo. Não estou dizendo, mas Eu tanta entendo. coisa no futebol Não, em termos não é de emoção, justo. tudo bem. Né? O próprio dirigente do Jabaquara aqui ficou conversando conosco aqui. Quer ver uma outra Quanta fórmula? coisa a gente descobriu que no futebol não é justo. Quer ver uma em outra todas fórmula? as esferas. Né? Então, se você pode dar um pouquinho de emoção na final de um campeonato, eu acho que Faz vale o a pena. Campeonato Paulista em 2 chaves e os grandes entram nas oitavas de final. Faz Sim. mata-mata desde o início. Sim, Aí você vai sim. aliar a justiça Perfeito. com emoção. Perfeito. Uma coisa, a entramos gente está num entrando num acordo. Tem que mudar esse campeonato Tem, paulista. não. Esse regulamento é E, esdrúxulo. ó, e já deu a primeira polêmica, que é esse negócio de porcentagem que o Rinaldo falou aí, ó. Pode ler. Ó, Se Lá vem pudesse ser um porrada. pouco mais rápido. 55 versus 45% pro Timão é um brincalhão. Esse Quem Rinaldo. colocou? Quem? Ivo. Daniel Martinez. Só que é o Martinez, seguinte, meu querido, Pergunta empatou pra ele, 0x0. Daniel, quanto é a sua porcentagem? Queremos Olha, saber. boa Daniel, pergunta. Só uma coisa, Corinthians metralhou a Ponte Preta o jogo todinho, 0x0. Acabou o favoritismo. Vai pros pênaltis. Perde um pênalti ali o Guerreiro, que é o ídolo do Corinthians, e a Ponte Preta faz todos. Acabou. Eu tô sentindo Acabou. uma certa secada nesse eu não jogo. perguntei, né? eu não perguntei. Eu não vou secar nem eu não- Corinthians, eu- nem Palmeiras, nem São Paulo. Eu não Eu só vou perguntei. torcer contra, é diferente. Eu não perguntei pro Evandro. Evandro, São Paulo e Red Bull, a sua porcentagem, por favor, rapidamente. Bom,
Eu acho E que... bom é eu tipo acho aquele que dá- pedreiro, né? Veja bem. Não, eu acho que dá Red Bull. Eu não confio no time do São Porcentagem. Paulo com 60, 40%. Um São Paulo dando 60 pro RB. Ah, eu não acredito no meu time, pô. Não, o Red Bull, veja bem, normalmente os 4 teriam que ter favoritismo disparado. Sim. Só que é o que eu falo, esse regulamento... Vamos lá, Corinthians e Ponte Preta. Evandro Moraes. Corinthians e Ponte Preta. Da Corinthians, tranquilo. Sim, mas a porcentagem... Evandro, nós estamos falando de porcentagem. 35, 65. Eu confio. Nesse aí eu acho 65 a 35 pro Corinthians. Pro Corinthians. Normal. Santos. Santos, eu acho que 40 a 60 também. 60 a 40. Tá. Tudo bem. Palmeiras. 65, 35. Olha, Se não houvesse pênalti e os 4 jogassem por vantagem de empate, a menor vantagem seria 80 a 20. exatamente. Como não tem a vantagem do Exatamente. empate, por isso que eu coloquei tudo achatadinho, porque empatou, acabou tudo, velho. Zerou. Aí é pênalti. Ó, ainda o Daniel coloca aqui assim, ó. Tem o fator campo a favor do Corinthians. Sim. E tem o fator Cássio nos pênaltis. Olha, eu na verdade, eu acho... Já tá contando com empate. Eu acho que o Corinthians é 80-20. O outro time não tem goleiro. Eu acho que o Palmeiras é 80-20. Eu acho que o Santos é 80-20. Porque na hora H se decide. O único que vai ficar aí balançado é São Paulo e Red Bull, que eu ponho meio a meio. Pra mim é tudo 80-20 para os favoritos. Corinthians, Ano passado, Santos o São Paulo vivia um momento e melhor Palmeiras. do que ele está vivendo hoje e perdeu para a Penapolense nos pênaltis. A camisa não pesou, foi o que eu quis dizer. A camisa pesa nessa Verdade. hora. Não. Eu acho, pra mim, a minha Pode opinião, pesar pra os alguns grandes jogadores. 80-20. Corinthians 80-20, menos o São Paulo. São Paulo meio a meio. A minha opinião. Os 4 levam uma pequena vantagem pelo fator casa. Se houvesse prorrogação, aí seria 80-20 todo mundo. Na minha opinião, para depois ir para os pênaltis. Mas como é 90 minutos, uma bola errada ou uma bola certa do outro lado pode decidir. Mas uma bola errada, aí você está se contradizendo com a porcentagem do Corinthians. Do Porque, pênalti. o time que tem o maior equilíbrio durante todo o jogo e que joga certinho, de pé em pé e que não erra, é o Corinthians. Mas não é infalível. Não tô dizendo que é Não, infalível, não é mas infalível. dos times é o que é mais Olha, europeu, né? domingo Aquele negócio passado, que o cara não Corinthians corre e com a Santos bola. no- Uma coisa, o Daniel que acabou de colocar aqui, ele tem razão. Com essa diferença tão pouca de Martinez porcentagem, faz a propaganda tá? do PSDB aí. a porcentagem é tão pequena que você desconsidera então que se o Corinthians perder é zebra. E eu concordo com ele. Por isso que a porcentagem colocada com o Marcelo de 80 a 20, ela passa a ser mais justa. Porque se a gente levar em consideração que se o Corinthians perder em casa e não classificar, não Mas veja dá só, pra não o que está classificar esse jogo em diminuindo zebra. o favoritismo não é a favor campo. Entenda, é o regulamento esdrúxulo, porque ele joga uma partida, empatou, ele não tem nem a prorrogação. Agora Vai você direto pros imagina pênaltis. se o Santos sai fora, o que esse cara vai vir falando desse regulamento aqui no O próximo... Santos não jogou e falo, esse regulamento é prejudicial a todos os times que disputam a partir desse momento as quartas de final. Eu gosto. Às 20h36. Ele fala Eu azar. gosto. Bom, Leandrinho vem no Santos. Muda o Santos com a entrada do Leandrinho ou não, Rinaldo Rodrigues, o especialista da Vila? Não sou especialista de nada. Bom, Da Vila Belmiro. Santos e Rio Negócio Claro. de especialista da Vila. Santos e Rio Claro, eu fui fazer Complicado. pela Net Cidade. O Santos jogou com o Leandrinho no meio de campo no lugar do Renato e eu gostei do que vi. Tirou foto lá no Bano Caldeira, eu vi. Então veja só. Uma coisa é o jogo contra o Rio Claro, que não valia nada nem para um nem para outro. Ambos os times com uma má vontade para jogar, o Santos então, meu Deus do céu. Outra coisa, agora jogar uma partida eliminatória que o espírito é outro. Certo? O Leandrinho tem um estilo de jogo parecido com o do Renato. O Renato ainda é mais jogador do que o Leandrinho, mas é um jogador que tem... É um jogador hoje do elenco que tem uma característica mais parecida com a do Renato. O Santos vai ganhar em velocidade, com um jogador bem mais novo, não vai perder na qualidade do passe. Agora, eu não posso me basear pelo que eu vi contra o Rio Claro. É uma aposta, eu acho que tem que jogar no ataque frente ao 15 de Piracicaba,
Não é para jogar com 2 volantes de marcação, como teria que ter jogado domingo passado, não jogou, certo? Então, é o que eu falo para você. Eu não acredito que o Santos vá perder na ausência do Renato. David Braz também não joga, porque fez uma cirurgia na mão. Volta Gustavo Henrique, que fez uma boa partida frente ao Rio Claro também. Voltam em compensação Giovani, Lucas Lima. Entendeu? Então eu acredito que o Santos vai forte para essa quarta de final. Mas tem que tomar os devidos cuidados, porque aquilo que eu falei, esse regulamento é traiçoeiro e é um jogo traiçoeiro. É um jogo que, se o Santos não se houver bem nos 90 minutos, acaba o favoritismo, toda a campanha dele Eu tenho uma intenção que... vai pro ralo, e aí, filha, vai pra loteria dos pênaltis. Tenho uma impressão que esse Giovani vai acabar com esse jogo. Eu tenho Giovani essa impressão. não vem jogando bem há muito tempo. Mas eu sei, mas é justamente por isso. Seria o jogo para ele se redimir. Eu não acredito. Eu acho... Tomara a Deus que sim, mas eu tenho não acredito. Porque as coisas... Eu digo isso porque... Justamente por isso que você falou. Os holofotes não estão em cima dele. Tá todo mundo dizendo assim, ele não tá bem, ele é mais um... E esses caras, eles têm essa pegada de repente, quando ninguém tá acreditando... Ano passado... vai todo mundo marcar o outro lá e o cara fica sozinho, até o jogo, vira destaque. Até o jogo que o Santos venceu a Ponte por 4-0 na Vila no ano passado, nas quartas de final, o Giovani vem arrebentando. Quando a coisa apertou contra a Penapolense, ele sumiu em campo. Nas finais contra o Ituano, a mesma coisa. Ninguém viu o Giovani em campo. Mas contra o Corinthians foi ele que deu uma arrumada ali, ou não? Sim, porque o esquema estava errado. O Mas esquema ele não, entrou, perdão. O esquema estava certo, só que com jogadores errados. Ele jamais poderia entrar com meio de campo de 4 jogadores, com 3. Valência, Elano e Renato no mesmo Mas, time. gente, se esse jogador que entrou não fosse o Giovani, talvez não daria certo pela qualidade do jogador. Qualquer jogador que entrasse no lugar não, do Elano qualquer fazia não. o time melhorar. Bom, Porque o grande problema, o Elano estava se arrastando em campo. Ainda bem que ele tirou o Elano com 10 minutos. Eu pensei que ele fosse tirar mais tarde. Pra mim, eu tirava no intervalo. Tanto que na primeira jogada empatou. Uma coisa que me preocupou agora, o Marcelo falando que o Giovani, né, pode acabar com Não, é pode minha impressão, decidir, só né, minha pode impressão, decidir pro é. Santos. E me preocupa também porque não para agora, mas me preocupa pro segundo semestre do Santos. E eu falo por quê? Robinho, Lucas Lima e também o Ricardo Oliveira. Eles já estão sendo sondados para a saída do Santos para o segundo semestre, inclusive os 3 com sondagens para o exterior, sendo que o Lucas Lima já colocou que existe o interesse dele jogar lá fora. E aí, se o Giovani também, de repente, se destaca nesse campeonato e aflora esse interesse, o que vai acontecer com o time do Santos? Vamos lá, Rinaldo? vamos lá. Aflora? Alguém vai pro São Paulo? Como assim aflora? Primeiramente, infelizmente a imprensa da capital cisma em tirar jogadores do Santos sempre. Ricardo Oliveira está assinando o contrato amanhã. Amanhã, está renovando. Eu estive na coletiva do jogo Santos e Rio Claro. Tive contato com uma pessoa que tem bastante entrada lá pela diretoria do Santos e confidenciou para mim e para um grupo de jornalistas que estava perto ali que já estava tudo certo. E ele é uma fonte fidedigna. Fala, o Ricardo Oliveira está renovando até 2017. Quem é? Não dá pra falar o nome? Não dá para falar o nome. Bom, jornalista não revela a fonte, pô, pelo amor de Deus. Não, e outra, Não, eu dei uma eu tenho sorte que de dar uma estar no cutucadinha, lugar né? certo, na hora certa, que ele estava falando com outros jornalistas, e eu, um pouco de feeling, modéstia à parte, eu encostei e quando eu ouvi o nome Ricardo Oliveira, encostei. Louro José, eu peguei assim, a negócio conversa, meio mais Louro ou menos José. isso. Meu verde, que nem tá hoje, né? Meu Robinho, verde, assim, né? Robinho já disse que não joga em outro time no Brasil que não seja o Santos. E o Robinho não tem Mas mais fora, mercado sim. lá fora. Mas não tem mais mercado lá Ah, fora. China, não, será que não leva ele? Você acha que ele vai querer ir pra China com Não 2 filhos sei. pequenos? Não sei. Depende. Ó, a Arábia, aqueles países da Arábia. País, lá, o único sheik dá jogador mó que dinheiro, não vai. talvez, assim, dificilmente, mas talvez possa sair, seja o Lucas Lima, porque ele sim tem mercado lá fora. Olha, eu aprendi uma coisa. Todo mundo E tem lhe o seu digo por preço. quê. E lhe Quer digo dizer, por quê. se chegar uma proposta muito boa pro Robinho, duvido que E ele lhe não pense. digo o porquê. A DIS deve um dinheiro para o Santos por conta de uma transação feita com o jogador André, se não me engano, para a Ucrânia, quando da primeira saída dele, e ela não fez o repasse de dinheiro para o Santos. E surgem boatos cada vez mais fortes
que ela pode utilizar Paulo Henrique Ganso como pagamento dessa parte e colocá-lo de novo no Santos Futebol Clube em função do péssimo momento que ele vive no São Paulo. Rapaz. Para isso, o Lucas Lima teria que sair. Mas acho que a torcida não deixa o Paulo Henrique Ganso voltar, Deixa sim. Eu vou falar uma coisa pra você. No Santos ele não teria a pressão que tá tendo hoje no São Paulo. Hoje no São Paulo, a pressão dele é com torcida, com diretoria e com o time. Agora que situação, hein? Paulo Henrique Ganso, um Eu cara que acho que não volta. começou junto com o Neymar ali, com aquela galera, hoje tá retornando Chama-se má assessoria. tá retornando ao preço de permuta, ao preço de barganhar uma grande dívida. jogador que nunca mais vai ser Porque o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique eu Ganso digo começou isso, no Eu Santos. digo que é difícil o Paulo Henrique voltar ou encontrar um clima para ele voltar, tá? Porque eu já vi a torcida do Santos jogar moedinha. Sim, quando ele No campo. Santos e Bahia, Eu o último acho jogo que ele dele não na Vila tem Belmiro. clima. Nada Porque que a dois gols saída não dele, apague, gente. não, mas a saída dele, em falar em apagar, foi o primeiro que foi apagado do muro. Não, mas todos Então, são. eu acho que não todos volta. são. Toda vez que sai, apaga Mas lá. foi o primeiro que foi apagado do muro e não foi Poxa, porque ele mas eu saiu lembro, foi uma simplesmente. saída traumática, eu lembro disso. Por isso que eu falo. Gente, não. Pode ser que até a diretoria aceite ele no jogo de novo. Quando o Vanderlei Agora, a Luxemburgo torcida, treinou não o sei Santos se a volta. primeira vez, É aí, ó. quando o Vanderlei Lembra? Luxemburgo treinou o Santos a primeira vez, ele saiu do Santos para treinar o Corinthians. Aí o Leão volta. Peraí. Eu te E falo aí, nunca mais o Luxemburgo põe os pés aqui, voltou mais 2 vezes. O Leão volta então? Bem lembrado. O Leão consegue voltar pro Santos? Se tivesse 10 anos menos, ele voltaria. Não, mas não, voltar mais eu pra tava idade. dizendo do Paulo Henrique Volta. Ganso também, gente. Eu acho que o Paulo Henrique Ganso não só volta, como deveria voltar e como o Santos deveria aceitar. Como torcedor, eu olharia com o olho meio torto para ele. Eu não sei se ele ia conseguir no Santos, nessa segunda passagem, ter o mesmo desempenho que teve da primeira vez quando ele foi revelado, até aquela fatídica contusão contra o Grêmio, porque até ali o Ganso jogava muita bola. Depois que ele se machucou dessa primeira vez, nunca mais ele foi o mesmo. Mas eu acho que o fato dele retornar nessas circunstâncias já o colocaria no lugar dele. Já não ia ficar falando abobrinha nos microfones. Pronunciamento junto à torcida. Já ia jogar com elegância, né? Já ia jogar com a cabeça um pouquinho mais baixa. E detalhe, né? com o rabinho no meio das pernas. Exatamente, sabendo que vai integrar a um grupo e de repente nesse contexto pode dar certo. Agora, vim com aquela empáfia, eu sou o aí E já não hoje vai a dar diretoria tem o respaldo da torcida, a torcida está do lado da diretoria hoje, entendeu? Então, Bom, o nosso quarto membro da mesa hoje aqui, Ah, né? Daniel Martinez Júnior, Eu- colocou o- assim, o se Ivo o não tá. Marcelinho voltou É. e a torcida gritou, Marcelinho, quer dizer, exato, a torcida é muito passional. E vou mais além. A torcida quer Modesto gol, gente, Roma. pelo amor de Deus. Modesto Roma, na minha opinião, está cometendo um dos primeiros erros na sua gestão. ó, e tem mais aqui, Por aceitaram uma até o outra Viola coisa. depois da pescaria. Ele jogou no Palmeiras, exatamente. Tá na Bi. Ó, E, ó, Tanabi? não, Viola. Taboão da Serra. Taboão da Serra. Já Tanabi não vem. foi, Tanabi Já não foi vem. o Cabanhas. Eles não vêm. Eu vi É lá só com jogos em casa. O contrato é só em Mas casa. você lembra do Cabanhas no Tanabi? Mesma coisa. Só jogou na primeira fase e jogos em casa. Olha, vou falar uma coisa pra você. Uma coisa, o presidente do Tanabi é excelente. Ele colocou o Tanabi em todas as manchetes de jornal Sim. do Brasil. E já o Taboão da Serra, Teve os ou 15 eu que não minutos tô de- lendo muito. Deu no Globo Esporte, inclusive Deu? a Mulher Melão é a mascote. Então do Globo Esporte. eu que não tô assistindo. Ó, então vai muito. ser bom, Portuguesa Santista e Taboão da Serra, teremos a mascote Mulher Melão, né? E o repórter Melancia, como diz aqui o Rinaldo Rodrigues. Vai dar uma boa salada de fruta, né? Espero que a minha esposa Deixa não eu falar esteja uma outra escutando coisa sobre o programa. Santos. O Modesto Roma pode estar cometendo um dos seus primeiros erros no comando do Santos até agora, nesse curto espaço de tempo. Acho que a gestão dele está sendo boa. Lembrando que amanhã tem o lançamento do futebol feminino no Santos, com coquetel e tudo, a partir das 7 horas da noite. Valor da equipe das Sereias da Vila, R$60 mil por mês. Uma equipe inteira, olha o custo, Sim. baixíssimo comparado ao futebol profissional masculino. Mas é o seguinte, ele já está sondando a possibilidade da contratação do ex-goleiro do Flamengo e do Corinthians, Felipe. E está sondando, já começou uma pequena sondagem num técnico, ex-técnico do Fluminense Vasco da Gama, Cristóvão Borges.
Presidente Modesto Roma, o senhor talvez não esteja nos ouvindo, provavelmente Quem não. sabe, quem É. sabe. Como torcedor, não dê esse tiro no pé. Não, o Modesto, se ele atirar pra baixo, pega na Pega barriga. na barriga. É isso que eu ia falar verdade, agora. que seja. Porque não precisa, primeiramente, o Santos não precisa de um goleiro. Na base tem 2 goleiros muito bons, o próprio Vladimir e o Gabriel Gasparotto que está vindo. Temos um grande goleiro que é o Vanderlei, que infelizmente está machucado, mas no Campeonato Brasileiro vai voltar inteiro e vai fazer muito bem a função dele. E não seria bom nem para o grupo, o Felipe, pelo comportamento, pelo histórico dele. Pergunte ao Vanderlei Luxemburgo quem é o Felipe, pergunte ao André Sanches quem é o Felipe, entendeu? Ele não é um jogador de grupo. E para essa molecada, fica difícil você ter um jogador com esse caráter. Olha, mas eu vou te falar também, a elenco. molecada se fecha ali e se quiser, eu acho mais fácil. O líder da molecada é o Robinho. Eu acho mais fácil a molecada deixar o cara de lado do que o cara interferir na molecada. Não sei. Eu acho. sinceramente, eu tenho um pouco de receio. Eles fazem uma webcam lá, fala outra que vazou coisa, sem querer e acaba com a vida do mesmo cara. Então, contratando rapidinho. o técnico Cristóvão Borges, também eu não acho que seja um técnico ainda Alá em Madison. condições de dirigir o Santos. Tá? Marcelo Fernandes, abre-se parênteses, Serginho Chulapa, fecha-se parênteses, estão fazendo um grande trabalho, estão tocando adiante um trabalho mostrando que o futebol é simples de se trabalhar, não estão inventando moda, estão trabalhando com o que tem da melhor forma possível. Se vai ganhar o campeonato ou não, é um outro departamento. Olha, eu tenho minha opinião sobre isso aí, Rinaldo. Agora, para o Eu brasileiro... acho que, na verdade, não é eles que estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que eles deixaram os meninos À vontade. à vontade. É isso aí. E não deixa de ser um bom trabalho, porque todo técnico, quando vem e assume o time, ele quer fazer do jeito dele. Não, então, mas aí que tá. Aí é que tá. Então, não tem dedo no técnico disso. O Anderson Moreira vinha fazendo um bom trabalho, foi mandado embora, foi demitido, invicto no Campeonato Paulista, certo? Certo. Eles não mudaram o sistema tático, não mudaram peças, praticamente o mesmo time. O Gabriel continuou no banco, jogou agora contra o Rio Claro. Por quê? Por conta da suspensão do Giovânio. Então, Entendeu? mas aí que tá. Então não teve dedo do técnico. Não, Eles teve. simplesmente trocaram o técnico e Não, os caras se Quando o sentiram técnico melhor. ele é malandro o Não, suficiente isso, de não é. mexer no que está dando certo, É. o dedo. Isso é ser malandro, é trazer, não é querer fazer o que não O sabe. técnico ajuda por não fazer nada. Eu acho que é isso que o Mais Reinaldo ou menos querendo isso, dizer. exatamente. Porque um técnico normal chegaria lá chegando. Sou Sabe técnico, qual faço o foi? que eu Sabe quero, qual é. foi a grande revolução tática do Tite no Corinthians? Falando um pouquinho do Corinthians. Pegar o Elias que Tá jogava com atrás saudade do de meio de falar do campo. Corinthians? Saudade? Nenhuma. Saudade de Só um falar do pequeno Corinthians. exemplo, inclusive Não, depois não, eu vou não, limpar minha não, O boca. não. Daniel voltar aqui, hein? Não, Inclusive tem- depois eu vou limpar minha boca quando acabar o programa. É, Só o que é Reinaldo quer seguinte, falar um pouquinho mais do Corinthians, eu só vou- um momento. Eu vou tirar o retorno daqui do meu ouvido. Fale mais um pouquinho do Esporte Clube. Sabe qual foi a grande revolução tática do Tite? Pegar o Elias que jogava atrás do meio de campo e botar ele na frente. O resto do time é o mesmo do Mano Menezes. E tem um grande mérito, por quê? Porque ele só foi a única alteração que ele fez e o time está jogando. Veja bem, não está jogando o supra-sumo do futebol, está jogando, como dizia o Galvão Bueno da seleção da Alemanha, alguma coisa parecida com o futebol que está dando certo. E é isso. Ou tem algum destaque individual no Corinthians mas hoje, algum vale, craque? né? É aquele negócio Vale. de consertar o submarino, É né? mexer Aquela o mínimo historinha, né? possível. Tirei uma pecinha, é 500 mangá, mas se você soubesse qual era a peça, então do fizesse parafuso. você, né? É parafuso? Não sei. Exatamente. Pode Então, ser o o mínimo técnico- possível, mas é só você que faz, então O técnico vale. muitas Pô, mas é vezes que tem... só pra trocar. Não, é que saber que parafuso eu tenho que Olha, apertar. o Exatamente, técnico é. muitas vezes tem muito mais sucesso não fazendo nada do que querendo fazer tudo. Só com a figura, né? Chegando e olha, os jogadores quiseram, olha, põe o Marcelo Fernandes e o Serginho. E o Serginho, porque nós queremos que eles são muito legais com a gente. Porque eles compraram a nossa briga com o técnico quando ele começou a destratar o Gustavo Henrique, Entendi. a xingar fulano e Beltrano. Beleza, fala a língua dos caras. Conhece o jeito que os caras jogam. Fala, tudo bem, só que nós vamos escalar, aquele que estiver jogando mal vai sair, ok? Você vê alguém sair de bico quando é substituído? Nem o Gabriel com aquela marra toda. Por quê? Olha pro banco e fala, pô, e agora? Eu vou falar o quê? Eu que quis colocar o cara tá me tirando, eu tenho que ficar quieto. Então o jogador se sente obrigado a dar o máximo de si. Se vai dar certo ou não, se vai ganhar o jogo ou não,
É uma outra circunstância. Que na circunstância até não é de única- todo ruim, né? Marcelo é o técnico ideal para o Santos? É do tamanho do Santos? Não. Mas hoje, é o que tem para hoje. Mas Então, a será única que um coisa- técnico medalhão não iria estragar essa harmonia? Eu acho que aí você tá Poderia querendo estragar quando o Anderson Moreira saiu. Então, mas a única coisa que me preocupa nessa situação é a palavrinha que a gente espera que o técnico tenha, né? É liderança sobre aquele plantel. Pelo seguinte, vamos dizer que, de repente, daqui a um tempo, o técnico precise mudar a sua forma do Santos jogar. E aí, eu posso subentender que, se os jogadores não quiserem mudar, eles vão derrubar o técnico também. Seja Mas ele isso em quem qualquer for. time. Isso em Não, qualquer eu time, sei. infelizmente. Só que é o Por isso seguinte... que, assim, eu acho que tem a participação dos seus liderados é muito importante Mas para é- se construir um objetivo. Perfeito. Mas não pode ser crucial para Só que alcançar. aí- mas Aí eu é tenho o a seguinte. impressão que os técnicos ali não têm essa influência aí é o toda. Não, seguinte. não tem. No caso do Santos, não tem. Não, Não se tem eles como. quiserem mudar, não, eu vou mais além. Eu não chegaria tanto. Olha o meu raciocínio. Eles têm toda a liberdade de fazer o time do Santos jogar de uma forma diferente. Por quê? Porque eles têm o respaldo dos jogadores. Eles têm como chegar nos jogadores e falar, olha, a forma que o time está jogando hoje não me agrada, embora estejam trazendo resultados, então não vai fazer isso. Mas a partir do momento que o time entrar numa má fase, eu espero ver que isso não aconteça, mas se acontecer, que eles se veem obrigados a mudar, como os próprios jogadores colocaram eles lá, aí eles podem tirar. Não. Ele fala, olha, é o seguinte, gente, vocês nos colocaram aqui, só que vocês não estão dando resultado. Mas Então ele eu me vai- sinto na obrigação de mudar o time. Aí vai de quem está exercendo a liderança, como a está exercendo, de Mas fazer não o vai jogador rolar. entender. Mas não vai rolar. Na Não cabeça sei. do jogador vai falar assim, pô, foi eu que te coloquei aí, cara, agora tá É querendo isso aí. mudar. Não Me vai dá rolar. resultado. Me dá resultado. Então não precisa do técnico. Então não precisa. É isso que eu tô falando. Eu sei, o pensamento do Rinaldo é o correto, mas o jogador vai dizer, porra, esse cara chegou aqui, não faz meses, não era nada, se não fosse a gente, vamos se juntar de novo e ele que vá pra... Ou então, poxa, aí eu volto a falar, por que o time com a mesma formação tinha rendimento com um técnico e tem rendimento com outro técnico? Porque os jogadores não queriam Lembra do jogar. Flamengo com o Mano Menezes? Que o Mano Menezes pediu demissão falando que os jogadores não entendiam as instruções que ele dava, chamando os jogadores de burro. Veio o Jaime de Almeida, que era auxiliar técnico, foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Vai entender. Porque tava entrosadinho ali, né? E o mesmo time sem uma contratação sequer. Cai nesse caso que o Evandro falou. então você que faz parte de uma equipe de futebol já sabe, quando o técnico não estiver indo muito bem, você cola nos jogadores e faz papel de bonzinho. Você vai virar o técnico. E você isso? que é técnico não precisa esquentar muito a cabeça, não. Faz as vontades dos jogadores. E pronto. O importante é estar de bem com a turminha. É o saláriozinho. Você não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Muitas vezes o técnico, ele é obrigado a fazer vistas grossas para algumas coisas, tipo aquele dar um passo para trás para dar dois para frente depois. O Muricy Em- deu em 8 prol do pra trás, elenco. não conseguiu andar pra Aí frente. Em prol do Infelizmente, elenco. não Mas o conseguiu. negócio do Muricy era outro, Tropeçou né, andando coitado? pra Ah, trás. ele não podia correr para alcançar não o time podia. aí. Vamos lá. São Vicente, Jabaquara, Portuguesa, Acesso Santista. Vamos direto. E de prima, Jabaquara. Portuguesa Santista. São Vicente. Esporte de prima. Bom, vai começar o Campeonato Paulista da segunda divisão e a Baixada já vai ter o seu primeiro jogo, que vai ser lá na Caneleira, entre Jabaquara e Taboão da Serra. Taboão da Será Serra. que vai vir a Mulher Melão? Pô, eu vou estar, sabe aonde? Sabe onde a gente vai estar, Marcelo? Diadema, né? Vai estar em Diadema, rapaz. Muito Quem bem. vai Pode poder ser que assistir eu esse- esteja, pode ser que eu esteja aqui na Caneleira. Pode ser. Não sei por onde nem por quem, mas talvez esteja. Rinaldo Rodrigues vai nos avisar pelo WhatsApp se lá está a Mulher Melão. Como fazia aquele Essa comediante. informação eu não divido com ninguém. Como fazia aquele comediante na Globo? Nojento! Bom, o Jabaquara recebe o Taboão da Serra no domingo, às 10 horas da manhã, no Estádio Espanha, em Santos. Estádio Espanha
totalmente reformulado, totalmente... o cara não quer que deixa que eu fale, não, você viu, né? Não, pode Ele falar. primeiro ele mas- tirou o hino do Santos, que você tava falando do Santos, ele colocou o do Corinthians e entrou com a BG do programa. E agora eu tô falando, ele já colocou esporte de prima, quer dizer, pra Ele não é parar. eclético, não é que ele é eclético. Tudo bem, mas é Marcelo, não tem problema não. Bom, e aí, o estádio Espanha totalmente reformulado, foi o primeiro estádio aqui da região que foi aprovado pela Federação Paulista. Eu não fui conferir pessoalmente o estádio, mas falaram que o estádio está realmente muito bonito e esperamos que o Jabaquara consiga um ótimo resultado frente ao Taboão da Serra. 10 horas da manhã, no domingo. Não depois de amanhã, é o Não, outro no domingo. próximo domingo, tá? No dia 19 de abril, lá no Estádio Espanha. E a Portuguesa Santista faz o seu primeiro jogo fora, vai até Diadema, lá no Distrital de Inamar, aquele campo que era de gramado sintético, agora é gramado natural, e vai jogar contra o esporte do Clube Atlético Diadema lá. O jogo é difícil, porque jogando fora de casa e ainda lá no Distrital de Inamar, pelo menos a torcida comparece. Não sei se na mesma força. Como é que é o nome do outro time de lá que foi pra Série A2 Água agora? Santa. Água Santa. Não sei se com a mesma força do Água Santa, mas o time Ano do Diadema... passado, quando o Diadema veio jogar com a Portuguesa Santista aqui, eu fiz o jogo para a Net Cidade, veio bastante gente Veio lá. bastante gente, porque eu falo, a torcida comparece. Fala. Então, temos aí 2 jogos dos 2 representantes do Litoral Paulista. Dia 19, inicia-se o Campeonato Paulista E da não segunda sei se divisão. você tá com fome, não sei se você já recebeu o convite, o Reinaldo desde já com certeza também, nessa terça-feira, se não me engano, né? Terça-feira, 14, terça-feira, né? Aniversário do Santos de 103 anos. Exatamente. E nesse dia tão especial estaremos comemorando com o coquetel de lançamento do uniforme da Portuguesa Santista e também do elenco. Dia 14 agora, no dia do aniversário do Santos Futebol Clube, o lançamento do uniforme da Portuguesa Santista e também a apresentação do elenco que irá, onde eu não sei, deve ser lá no Tasca do Porto, deve ser, né? Mas fica aí o lançamento, depois o Douglas avisa a gente. Dia 14, então, a Couros Esportes e a Briosa estarão promovendo Não esse recebi o coquetel. convite não, infelizmente. Mas deve receber, pelo Facebook marcam você lá. Vamos lá, Quem sabe? às 21 horas, essa é a Portuguesa... Isso foi o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que nos aguarda aí um grande campeonato, pelo menos a intenção, tanto do Jabaquara Sabe quem tá como voltando para da a primeira divisão? Ferroviária de Araraquara. Que beleza. Então, quer dizer, tanto o Jabaquara como a Portuguesa Santista têm as suas pretensões de ir para a Série A3 o ano que vem. Então, esperamos que tenhamos bons jogos aqui, principalmente na nossa região, jogos de mando de casa. Até porque, com um formato diferente esse ano do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, muito melhor que o do ano passado, eu acho que esse formato é muito melhor, só com relação à limitação do número de jogadores, que eu ainda quero aguardar um pouquinho mais para dar uma opinião, acho que fica um pouco difícil com relação a isso, mas dá para se fazer um planejamento, como o Rodrigão falou aqui quando esteve aqui, há 2 programas atrás. E eu acredito que esse formato deve favorecer muitos times da Baixada. E, consequentemente, os dois têm tudo para fazer uma ótima campanha na primeira fase e já passar para a segunda fase. Bom, assim esperamos, né? Já pensou um confronto português e Jabaquara? Senhor amado. Na 3? Lá. Maravilha. que Olha, se maravilha. continuar assim, nós vamos ver Portuguesa Santista e Portuguesa de Desportos, né? Não vai demorar muito, não. Porque É a só um acesso e uma queda, mas a nada. Portuguesa Santista subindo e a de Desportos caindo. Já iremos ver aí Portuguesa Santista versus Portuguesa Aliás, de eu vi uma Desportos. reportagem sobre a Portuguesa de Desportos, mostraram o estado, não é o estado do estádio do Canindé. Gente, tá largada a mão das Não, e o traças. clube? Eu tive a oportunidade No de ir clube? numa festa no clube, na sede social do clube. Tá? Tinha uma barata no bacalhau. Não, é lamentável. O tamanho daquele clube, entendeu? E a quantidade de associados que lá tem. Sabe, é É a lamentável. incompetência dos Aí, dirigentes. o clube acaba vendendo uma parte do seu terreno para construir torres, construir shoppings, e aí o associado reclama. Mas não dá para manter aquilo lá, não. Mas aí já é um assunto para um outro programa. Eu queria mandar um super beijo
para Letícia Vicello. Ela é campeã paulista de karatê, lá da cidade de Praia Grande, e se classificou para o Campeonato Brasileiro da modalidade, lá em Foz do Iguaçu. A filhota, né, do Gilberto Vicello, que trabalha aqui na Prefeitura Municipal de São Vicente, está dando maior orgulho pro paizão, né? Só falta o paizão colocar a medalha do peito da filha e vir trabalhar, né? Porque você fala, e aí, Vicello, como é que tá? Minha filha foi campeã paulista de karatê. Dá pra pegar um processo lá, mas a minha filha foi campeã de karatê. Quer dizer, muito legal, isso é muito legal. É justo, né? É justo. Justíssimo. Mas só falta ele andar com a medalha. Então, um beijão, Letícia. Parabéns pela sua conquista. Um grande abraço, Gilberto. Parabéns pela filha que tem, né? E agora começa mais uma luta. É uma luta que todo esportista amador faz. Não é dentro do tatame, não. É o patrocínio. O Billy patrocina. Mas ela vai pela Praia Grande, pô. Não pode, Pô. Senão já tava feito, com toda certeza. Aí o que acontece? Agora tem passagem, tem hospedagem. Mourão. Tem tudo isso. E geralmente a gente menos difícil. Mourão. A gente vê nos sinais da cidade, né, nos semáforos da cidade, aqueles atletas passando a famosa sacolinha. Então, é uma humilhação. É uma humilhação. Mas eu acho que se você vê um atleta pedindo dinheiro no semáforo com o objetivo de ir pro campeonato, é justo. Entendeu? É justo que se ajude. Sim, claro. Não é justo você ter que ajudar. Porque eu acho que isso aí deveria ser... Não é justo você submeter o atleta a essa situação vexatória. Só não pode virar mania o pedinte mesmo, aquele que é vagabundo, começar a vestir kimono pra pedir dinheiro, né? Não, mas eu acho que alguma coisa... Vou dizer que é velocista, ele tanto correr da polícia. Eu não sei se no caso do karatê da Praia Grande vai se chegar a esses termos. A gente falou porque já aconteceram várias vezes de atletas... Tem aquele rapaz também que foi candidato, geralmente ajuda. Como é que é o nome dele lá? Tão famoso que eu esqueci. Perdeu. É bom. Bom, então a gente espera que consiga-se essas verbas necessárias para ela poder lutar lá em Foz do Iguaçu. Né? E faz um apelo aí, de repente, né? Tem alguém escutando aí que tem uma empresa, tem uma loja, que pode ajudar de alguma forma, né? Não, mas é verdade. De repente, uma passagem aí... Toca no coração de alguém. 200, 300 reais. Não, nas lojas pequenas da Praia Grande, qualquer 200, 300 reais colabora. Não, vamos na Solé logo direto. Eu acho que... é claro. Solé. Eu acho que uma empresa grande poderia ajudar melhor. Põe aí no Jabaquara aí. Se não tem as grandes, pode fazer um pool de empresas pequenas e colaborar. Então, um grande abraço, um grande beijo a Letícia Vicello aí. Parabéns pelo seu Campeonato Paulista de Karatê. Muito bem, às 21h05. Vocês já falaram tudo que tem para falar da Portuguesa e do Jabaquara? Eu só queria pontuar um negócio aqui, que na verdade eu queria até o auxílio de vocês, porque eu confesso que eu li no meu smartphone vindo para cá e não prestei muita atenção, mas sabe aquele negócio que te chama a atenção e você quer ler com um pouquinho mais de calma? Eu vou arriscar e vou fazer isso aqui. Eu vou abrir aqui rapidamente, eu vou ler junto com vocês. O perfil do São Vicente Atlético Clube, não sei se vocês viram, eu estou tentando abrir aqui com muito carinho, pra gente, se vocês quiserem abrir junto, porque eu estou aqui numa lerdeza impressionante. O perfil diz o seguinte: inacreditável. Não são palavras minhas, tá? Palavras aqui do perfil oficial do São Vicente Atlético Clube Futsal Feminino. Você que gosta, Evandro Moraes. Um time muito forte que sem dúvida brigaria pelo título, seria eliminado do torneio de WO na categoria livre feminina por falta de crefe do nosso professor responsável em um jogo de quartas de finais da Copa Aberta. E por muito... O texto... A gente sabe que o São Vicente tem lá a sua assessora de imprensa, que é a Madeleine, mas me dá até a impressão que esse texto não passou. Dá a impressão que foi alguém ali no desespero, então tem alguns erros de concordância, mas dá pra gente entender. E por muita má vontade de ajuda do time adversário e da organização,
Infelizmente, o trabalho está sendo perdido neste torneio por uma grande irresponsabilidade. A família São Vicente Atlético Clube Futsal Feminino, da categoria livre, está praticamente de luto. O que resta agora é torcer por o Sub-15 na final da semifinal do Sub-17. Perder a fé jamais. Contra tudo e contra todos, Deus sabe o que faz. Que seja feita a vontade. E aí já começa aqui até os apelos. Seja feita a vontade do Senhor Deus no comando sempre. Time de guerreiras. Me parece que não foi nem um post de uma cesta, foi um desabafo de alguém no perfil oficial do São Vicente Atlético Clube. Primeiro, gostaria da orientação de vocês para que pudéssemos entender essa postagem. E segundo, o que aconteceu, se é justo, se não é justo, se alguém tem alguma informação pertinente sobre esse assunto, fiquem à vontade. Bom, isso aí eu posso falar. Na verdade, você passaria por um médico que não tem CRM, Marcelo? Se eu soubesse, não. Já devo ter passado por algum ali sem saber. Essa foi a preocupação da organização. Do Conselho Nacional, do Conselho Regional de Educação Física. Que é o CREF. Mas o que é o CREF. Exigiu-se que técnicos de futebol, de voleibol, de basquete fossem professores de educação física ou qualificados para estarem ali na posição de técnico. E eu não tiro a razão deles, não. Mas, baseado nisso, que virou lei, como é para você exercer a profissão de medicina, tem que ter o CRM. Para você exercer a função de técnico, você tem que ser formado em educação física ou ter qualificações pré-estabelecidas para isso. Então vamos lá. Todas as federações, ligas, organizações de campeonatos, elas têm que seguir essa regra. Isso está em regulamento obrigatoriamente de todas as competições. Se por um acaso a equipe do São Vicente foi eliminada porque o técnico não foi, porque quem estava lá na frente não tem o CREF, a culpa não é da competição, não. A culpa é de quem está comandando o time. O post diz aqui, só para colaborar com o que você tá falando aqui, o post meio que joga para a torcida, né? Vamos falar a verdade, porque aqui eles estão colocando... Você tem aí, né? Que está sendo perdido um torneio de uma grande irresponsabilidade. Irresponsabilidade de quem? Deles mesmos. Deles mesmos. Ora. Então não vem colocar, desculpa, eu vou falar, não vem colocar aqui que Deus nos sabe o que faz, porque se realmente, se está no regulamento... Se Deus sabe o que faz, fez certo. Deus sabe, eles que não, seguir. Né? Eles que não. Tem que seguir. É o Martiliano que toma conta desse negócio? Eu acho que não, porque o futsal feminino do São Vicente... não seria... Ele não... Relapso. Não. Não seria relapso. O Martiliano tem CREF, gente. Lógico que ele tem. Eu não sei se ele é professor de educação física, mas ele é treinador de futsal. Ele é treinador, Renomado. Ele é qualificado. Ele tem CREF. Agora, o futsal feminino do São Vicente, primeiro, tem que ver onde treina, porque aqui tá aparecendo umas fotos postadas, até no próprio jogo do Portuários. E eu tô tentando até identificar aqui quem seria o técnico, né, do São Vicente pelas fotos, para mim te indicar, de repente, de quem foi essa falha. Tá aqui, tá aparecendo uma pessoa aqui, parece ser um professor. Será que esse professor ele foi no dia? Será que aconteceu alguma coisa com ele que ele não foi? A gente não sabe. Não dá pra jogar isso, que é uma irresponsabilidade, é WO, porque não tinha cara com CREF. Não, pelo que diz o texto não tem muita concordância, e eu repito, não parece ser um texto oficial da assessoria de imprensa que nós estamos acostumados. Alguém que entrou no perfil e... Alguém na hora do desabafo, e não tira a credibilidade, não é porque a pessoa escreve de repente com um pouquinho, que não tem a credibilidade, de repente tá falando aqui a mais pura verdade, tá emocionado no momento, enfim, a gente releva tudo isso. Mas da maneira com que foi colocado, não é que existia um treinador e foi substituído, não.
é o treinador, pelo menos é da forma que está aqui. Se não for isso, a pessoa que escreveu não foi muito clara. E às vezes, até pelo que agora eu tô lendo melhor aqui, às vezes o técnico esqueceu a carteirinha. Não, esqueceu não. Porque senão dava tempo de buscar, pelo amor de Deus, né? Não. Não, às vezes não, foi esse Marcelo. jogo? Aonde foi o jogo? Às vezes não, Marcelo. Aonde foi eu esse não jogo? sei. O cara É na hora? tem que apresentar na hora a carteirinha. É como o seu RG. Pra você jogar, você tem que apresentar o RG. Não, Cadê mas não. O cara não devia ter, porque buscar Não. daria pra segurar. Às Pelo vezes amor não. de Deus. Você tanta tem que coisa. entregar 15 minutos antes Não. do jogo. Cadê meu documento? Não dá tempo de buscar, pô. O cara Não. tá jogando lá no Portuário. você Mas tem que aí eu pegar acho na Praia injusto. Grande. Mas eu acho injusto. Você. É regulamento. Não, mas você não joga sem RG, pô. Não, mas você desclassificar uma equipe porque o cara esqueceu, eu acho injusto. Porque Esquecer uma coisa, não ter é outra. Porque aí é falha do sistema. Mas tem O que sistema deveria ter um computer que nós já vivemos Mas no não mundo tem, o moderno. cara tem que apresentar o Problema. documento. Então releva Ó, também. por exemplo, então releva eu também. vou passar porque o correto. eu vou passar pra Federação Paulista de Não. Futebol. Não. Tem as carteirinhas dos atletas, não tem? O técnico tem que apresentar o CREF. Mesmo com a carteirinha da Não, federação. mas se é pra ser tão rígido assim, tem que ser que nem a polícia de trânsito, que eles pedem a sua carteira, CNH. só que na verdade, se ele quiser, ele vai lá dentro, ele pesquisa e ele sabe de tudo. Então não adianta você mentir pro policial de trânsito, Marcelo, porque ele nos tem... campeonatos não existe isso. Então, tem que se apresentar o documento físico. Mas deve Tem que ter lá... apresentar. Não, mas isso também é uma lei assim... Que na verdade a gente sabe que regra é regra, mas você também ser muito duro assim ao extremo, eu acredito que não seja... Você não deixou seja, de ser atendido às vezes em algum lugar porque você estava sem o RG obrigatório? Mas você Então, é uma pode buscar pergunta. em casa o documento. Eu acho que você eliminar pode- uma equipe... Marcelo, você pode eliminar, buscar. você Tem eliminar casos uma... e casos. Marcelo, você mas pode você tem que buscar, ser... Não, mas Marcelo. não, sim. Você pode. Aí entra no regulamento. Se você Não. não tiver em condições do jogo no início da partida, você tem 15 minutos de tolerância. 30. Você consegue. Não, alguns são 15. Você consegue buscar, por exemplo, de Santos até a Praia Grande em 15 minutos no Por isso documento? eu digo, mas se tem 15 minutos... Então a irresponsabilidade Não. é de quem não trouxe o documento. Mas eu tô querendo chegar Que não ao seja ponto- irresponsabilidade, seja um descuido. Eu tô querendo chegar Mas num foi ponto. uma falha. Eu tô querendo chegar num ponto que vocês entendam o seguinte: se fosse qualquer tipo de esquecimento, tudo bem que o Evandro vai contestar e com razão, porque ele vai no estatuto, vai lá, Ou no enfim, regulamento. tem as regras e tudo mais. Mas a gente sabe que nós moramos no Brasil e assim, você não vai eliminar uma equipe de futebol porque se tem 15 minutos de... Sabe o que é? Sabe o que é, Marcelo? Ah, eu já Então- arbitrei jogo em jogos regionais que a equipe perdeu por WO porque chegou 1 minuto atrasada. Não, tudo ela bem. tinha 15 minutos para chegar e ela depositou Esse os é o documentos correto, em cima esse da é o mesa correto. 16 Esse minutos é o correto, depois. esse é o correto. É Mas o eu que tô, tá escrito no mas eu regulamento. tô comentando aqui no mundo real. Mas né? é no mundo real isso. Não, mas o mundo real são exceções, que é o Evandro, que é 2 ou 3 chatão, tipo o zelador chato, aquele negócio. Nós estamos falando do mundo real, onde as pessoas acabam até de certa forma tendo uma certa maleabilidade, eu não sei se pode se chamar assim, não estou dizendo que é correto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se fosse questão de esquecimento, eu creio, na minha ingênua, que não chegaria a uma eliminação. Então o que eu quero chegar é o seguinte: me parece que não é questão de esquecimento, me parece que é questão que foram empurrando com a barriga, e não é porque eu estou discutindo com o Evandro que eu estou fazendo essa associação de barriga, mas não estou querendo ofender, mas Sabe por que deve ter sido um eu esquecimento? acho que deve ter empurrado com a barriga o campeonato todo. E chega uma hora que estoura. Chegou uma hora que não deu mais. É que nem a carteirinha de alguns narradores lá na Portuguesa Santista que se empurrou-se com a barriga o isso foi a campeonato federação, todo. né? Mas E aí como no assim? último jogo a federação falou assim: vai entrar, não vai entrar. E aí quem tinha fez o jogo, quem não tinha, Armando não fez o jogo e reclamou. Mas o certo é o certo. Você tem que ter a carteirinha. Olha, dificilmente. Eu acho que foi esquecimento, porque nas competições esportivas isso daí é muito rígido realmente. Não joga sem RG e técnico não participa sem CREF. Tá? É a mesma coisa que você tenta viajar pra fora e falar: pô, mas eu tenho passaporte, mas eu esqueci. O cara da Polícia Federal falou assim: azar é o seu.
Mas esqueceu aonde esse não crédito? Importa, não importa, não apresentou o documento no local do jogo. Eu não sei, mamilos Olha, polêmicos. seu policial, o senhor me desculpe, eu esqueci mas meu passaporte em casa, mas eu tenho passaporte, o senhor pode consultar que eu tenho. Mas o senhor tem que apresentar. Olha, a gente não tá levando em consideração, que o Evandro disse, tem um pouquinho de razão, porque a gente não tá levando em consideração o time adversário, que se preocupou, que levou, que fez tudo correto. E ele, se ele então, nada perdeu mais... o jogo sendo o outro irregular... então nada mais... Você abre um precedente. Pô, gente. Claro. Regra é regra, tem que ser seguida. A regra é clara, como diz o Arnaldo. Bom, E aí não é nem regra, aí é regulamento. Regulamento, é mais além. bom, então eu só queria ler pra vocês aqui, porque eu confesso, olha, esse post foi colocado há 4 horas e alguns minutos, eu estava na rua, e aí apitou, né, porque eu sigo o perfil até em respeito a Madeleine, e quando você segue um perfil, ele te notifica e eu abri... E o pior de tudo, gente, É. ó, quem poderia nos elucidar esse problema é o professor Ivo. E Porque que hoje no perfil, não vê. no perfil, a foto que mostra é de onde ele trabalha. Ah, entendi. De repente, o professor Ivo poderia nos Põe aí no elucidar. WhatsApp que ele vai responder quando ele vê. Que eu acho que hoje ele deve estar comendo uma pizza com a esposa, que era o que nós Provavelmente. deveríamos estar fazendo também. Vamos lá, 21 horas e 18 minutos, o Rinaldo tem família. Vamos por aqui mais um... Uma só. Não, falei família. Ah, falei família, pelo amor de Deus. O Aqui não é quem? Aqui não é saudades. Muito bem. Família. 21 horas... família que não é aquele cinegrafista, né? Que todos nós conhecemos. Nossa. 21 horas e 18 minutos. Obrigado, Evandro. Não, primeiro Rinaldo. Obrigado, Rinaldo. Mais uma vez eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ao Tá com Evandro RG também. aí, né? Tô, tem então tudo aqui. bem. Até a carteirinha do plano de saúde, se eu passar mal, tá aqui. Não, porque Quero de deixar pra repente, vo- se o Evandro for o atendente lá do CREA, você tá ferrado. Vai Não, ficar lá se eu esquecer a carteira do plano de saúde, Você ele não me tem atende, plano? eu morro. Tenho. Então- Da empresa, mas tenho. Dona Costa? Oi, não. Que o Evandro tem familiar que trabalha no Ana Costa, é capaz de tu Cara, eu pegar. tenho ele. Bom tudo, saber, cara, é bom saber. brincadeira, Que né? beleza. Que beleza. Quero agradecer mais uma vez aqui de público aqui pelo convite. É um prazer e satisfação estar participando desse programa sempre. Quero deixar um abraço para você, Marcelo, para você, Evandro. Desejar um ótimo final de semana para vocês e para o nosso ouvinte internauta que nos acompanha todas as terças e sextas nesse Esporte de Prima. Um grande abraço e até a próxima terça, se Deus quiser. EM, Evandro Moraes. EM, brincadeira, parece laboratório de remédio. Mas tudo bem. Bom, gente, obrigado pela confiança de nos ouvir pela internet, para saber tudo sobre o esporte amador de nossa região. Terça-feira tem programa novamente, no mesmo bate-site, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-hora. 8 horas da noite, terça-feira, tem Esporte de Prima no site litoralesportivo.com. Claro, se o homem lá em cima assim nos permitir. Um grande abraço, tchau! Vitorioso não é aquele que vence aos outros, mas aquele que vence a si mesmo, superando seus erros e dominando seus vícios. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil. E quem consegue isso aí sim torna-se um verdadeiro herói. Para agradecer a mais um excelente dia de trabalho, eu mando um beijo lá pra cima. Quem pode mais é Deus. Tchau, pessoal. Esporte de Prima. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos em breve.